Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e esse aqui vai ser mais um programa onde eu comento um pouco mais sobre filosofia, né? E está sendo baseado, né, numa leitura que eu estou tendo do livro O que é a Filosofia, do José Ortega y Gasset, no qual ele fala diversos assuntos, né? Ele toca em diversos assuntos que para mim são muito interessantes. E tem um assunto específico que ele toca, que é um assunto que veio me perseguindo há um certo tempo, né? Que é a relação entre a filosofia, a tradição, a modernidade e o cristianismo, né? E ele fala um pouco sobre essa relação, né? O José Ortega y Gasset é um filósofo espanhol e ele se dedicou muito no assunto da filosofia em si, né? Eu não consigo identificar nele uma corrente filosófica, ele aderindo a uma corrente filosófica. Eu soube, né, eu pesquisando sobre ele, eu sei que ele é agnóstico, então tudo que ele falar sobre religião tem que se ter essa ideia, né, a ideia da posição cosmológica do próprio autor, né, que na minha opinião, os autores agnósticos, eles costumam ser mais interessantes no tratamento da religião, porque eu tenho uma certa teoria de que o agnóstico, na verdade, a bem da verdade, ele é a postura filosófica mais sincera que você pode ter, né, a respeito das coisas, né? Porque tanto a postura religiosa, que acredita, né, num Deus, quanto a postura ateia, que não acredita, que na verdade não acredita, o agnosticismo tem a ver com saber ou não saber, né? A gnose significa sabedoria, saber, né? E a gnose é não saber, né? Mas existe assim uma ideia do que seria a fé, né? A fé não seria na verdade, saber que existe Deus ou não, mas assim acreditar, né? Acreditar ou não, né? E é por isso que é diferente, né? Tem quando eu era ateu, antigamente, eu tinha muito daquela frase que eu não lembro de quem que era, mas era de alguém famoso, né, que era famoso entre os ateus, né? Não sei se era o Carl Sagan, né? Que ele falava que ele não queria acreditar, mas queria saber, né? E hoje em dia eu acho que não dá para saber as coisas, então cabe a gente acreditar ou não. Então a crença para mim foi até uma espécie de escolha, né? Eu escolhi acreditar, né? Estou escolhendo acreditar, né? Eu me considero religioso, né? Não religioso no sentido de que eu estou fazendo um seminário, ou nem é nada do tipo, né? Mas eu considero fortemente a hipótese transcendente que considera a existência de Deus, né? E eu estou falando de um Deus muito específico, que é o Deus do cristianismo, né? Mas, enfim, essa minha postura, né, em relação à vida, em relação ao cosmos, né, está relacionada muito ao universo de discussão que me interessou muito por um certo tempo, né? Que é a tradição, a religião, a modernidade e o cristianismo, né? Primeiro porque eu já fui muito enfeitiçado por uma ideia de tradição que hoje eu não tenho mais, né? Uma ideia de tradicionalismo baseado um pouco nas leituras que eu tenho aqui o livro Contra o Mundo Moderno, né, do Júlio Zévola, algumas leituras interessantes que eu fiz há muito tempo sobre René Guénon, né, e o tradicionalismo dele e tal. E também, mas assim, ao longo do tempo eu fui relativizando essa importância porque me pareceu, especialmente, não nos autores em si, mas no pessoal que geralmente gosta de Júlio Zévola ou René Guénon, uma espécie de fetiche com o passado, né? Um fetiche com a tradição até. Existe dois tipos de pessoa, né? Que é a pessoa que é tradicionalista, que ela tem um certo fetiche com o passado, né? Eu via um pouco no Júlio Zévola
uma espécie de mitificação do passado, né? Que ele não poderia ele não poderia saber de fato que era aquilo que ele está falando. Ele tinha uma hipótese do passado, e como ele era um homem moderno, né, e um homem plenamente moderno, que inclusive era um artista modernista, né, ele era um dadaísta antes de ser conhecido como tradicionalista. Ele era um pintor dadaísta, né, então ele estava inserido e totalmente mergulhado no mundo moderno. A concepção que ele tem do mundo tradicional é uma concepção que é muito interessante. Ele é um cara muito culto, tem um conhecimento enciclopédico, mas a ênfase de veracidade que ele dá nos seus textos é uma ênfase ilusória, porque ele não tem como saber como de fato era. Eu vou falar aqui uma palavra que talvez seja errada nisso que eu estou querendo falar, mas ele não conhece a egrégora da tradição. A gente conhece o nosso alcance, né? O nosso alcance do tempo, né? A gente conhece o nosso tempo, vive sob o nosso tempo, né? E tudo que a gente projeta no futuro ou no passado, invariavelmente vai ser uma idealização, né? Enfim, e tem, né, eu falei dos tradicionalistas, e tem os que se afirmam como tradicionais, né? Esse pessoal, eles costumam ser um pouco mais lúcidos na sua concepção, né? Eu não vejo neles um romantismo do passado, nem nada do tipo, né? Eles são meio que... eles parecem homens do seu tempo, né? No entanto, né, eles têm um certo apego à tradição, né? Que para mim é o mais lúcido, o mais correto, o menos romântico, né? São os homens tradicionais, né? Mas até mesmo essa perspectiva do tradicional, para mim, ficou meio abalada, até mesmo por quando eu comecei a refletir sobre o cristianismo, né? O cristianismo, né, ele pode ser considerado uma religião tradicional? Não sei se ele pode ser considerado uma religião tradicional, porque ele é uma religião muito nova. 2000 anos de histórias na concepção da história da humanidade é muito recente, né? E outra coisa muito interessante do cristianismo, que apesar de ele ter um fundamento muito sólido na tradição judaica, né? Inclusive o cristianismo é a afirmação da tradição judaica, é aquilo que a tradição judaica culminava, né? Segundo os cristãos, né? Com a ideia do Messias e tudo mais. A ideia do cristianismo é a ideia da tradição judaica culminada, né? No seu máximo. Toda a nomenclatura que o cristianismo traz ao mundo é uma nomenclatura do novo, né? O Novo Testamento, a Nova Jerusalém, né? As boas novas. Existe uma certa promoção daquilo que é novo, né? No cristianismo, né? E é uma religião bastante que foi bastante sedimentada num critério meio profético, meio futuro, né? Então, existe uma ideia de escatologia que é muito mais presente, né, do que nas religiões que a gente vê, né? Por exemplo, as religiões indianas, da metafísica indiana, é muita coisa dos ciclos, né? Então, e o cristianismo não. O cristianismo existe uma ideia escatológica de fim, né? E de eternidade, né? Mas enfim, né? É considerado uma religião tradicional, né? Mas o Islã também, eu não sei se pode ser de fato considerado uma religião tradicional, pela idade da religião. É uma religião relativamente nova, né? Isso abalou, quando eu comecei a pensar sobre isso abalou um pouco sobre minha relação com a tradição. Eu tinha uma certa ideia do valor da tradição, e eu acho que na época eu me assemelhava muito a um tradicionalista do que a um homem tradicional, que a tradição ela é uma coisa que é
simplesmente validada pelo tempo. Então, né, nesse critério, quanto mais antiga uma religião, mais valor ela tinha para mim, né? Isso vai abalado com o cristianismo, porque para mim o cristianismo tem um valor maior do que religiões anteriores a ele. E aí isso aí muda completamente a minha ideia do valor próprio da tradição, né? E eu troquei a minha ideia do valor da tradição pelo valor da verdade, né? Eu não estou me importando muito se a religião é nova ou antiga, né? Se a religião é tradicional ou não. Eu estou me importando mais se o critério dela é a verdade ou não é a verdade, né? Eu acho que o José Ortega Gasset, ele também tem essa mesma visão, embora ele não fale exatamente nessas palavras, né? Mas ele se afirma como um típico filósofo moderno, né? Ele tem um apego, ele tem um certo carinho e até ele reconhece muita coisa das tradições, né? Ele lamenta muito do que o mundo moderno se tornou, mas ele não, ele não tem essa mesma proposta incendiária que os tradicionalistas têm de destruir o mundo moderno, contra o mundo moderno. E tem uma das coisas que ele fala, que é uma das coisas que eu já suspeitava no cristianismo, mas com a leitura que ele faz da modernidade e sua relação com o cristianismo, me deu um certo... ele clareou um pouco as ideias das minhas impressões, né? E o que ele fala? Ele fala do papel do cristianismo na construção da modernidade. Na verdade, ele cita dois tipos de, vamos dizer assim, movimentos que vai culminar na modernidade, e a modernidade, para ele, né, é colocada, inaugurada com o pensamento do Descartes, né? Aquele lá do penso, logo existo, né? Mas ele faz um caminho muito interessante que coloca a modernidade como fruto tanto do ceticismo quanto do cristianismo, né? Só que eu vou até ler um post que eu compartilhei recentemente, né? Que eu acho que vai explicar melhor isso aí, né? Começa assim. O que tem a ver o cristianismo com a modernidade? Para José Ortega Gasset, basicamente tudo. No entanto, diferente dos críticos tradicionalistas pagãos, o cristianismo, e aqui eu estou falando pagãos porque eu estava pensando no Évola, né? O Évola é um tradicionalista pagão, né? O cristianismo não é nem de longe o culpado da modernidade. Ele é apenas, entre aspas, a luz que projetou com mais nitidez a sombra daquilo que esteve posto diante do homem, a noção cristalina da subjetividade, né? Para quem não sabe, a grande novidade do mundo moderno, da filosofia moderna, é o aprimoramento dessa questão do eu, do indivíduo, da subjetividade, né? Enfim, né? Para ser mais exato, José Ortega Gasset diz que a modernidade tem duas raízes históricas profundas: o cristianismo e o ceticismo. Aqui eu falo do ceticismo, né? O ceticismo abriu o caminho da dúvida ou skepsis, né? Que confinava aos iniciados em um círculo de pouquíssima ou nenhuma certeza a respeito do mundo à sua volta, né? O skeptikoi, né? Do grego é aquele que nada afirma, né? E isso aí vai pavimentar o caminho para a interioridade no qual o cristianismo iria percorrer quase livremente, né? Então, o homem basicamente se torna cético, depois se torna cristão, né? Engraçado porque foi a minha mesma trajetória biográfica quase, né? O ceticismo é inerente da filosofia, da própria filosofia, né? E foi esta que destronou todos os deuses do panteão, né? Os deuses das flores, dos bosques, dos rios, dos cereais, né? Então, a atividade filosófica é quase inerentemente uma atividade que aguça, né, o ceticismo. Mas não aguça o ceticismo do jeito que a gente vê hoje, né? Não existe aquele ressentimento antirreligioso, né, como geralmente se fala.
mas o ceticismo que se aguça na filosofia é mais pelo exercício de colocar toda a realidade em suspeição, né? Você não acredita, por exemplo, a filosofia tem um grande papel em destronar, vamos dizer assim, todas as suas verdades que estão em seus tronos, né? Então, ela vai demolindo todas as verdades que você apenas repete, né? Para chegar na raiz das suas próprias crenças, né? Isso até o contato com o povo, né? Essa coisa de destronar os deuses, né? Da mitologia grega, foi verdadeiro até os gregos se encontrarem com um povo muito peculiar, que são os judeus, né? Os judeus apresentam ao mundo greco-romano uma ideia de Deus que é muito diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? Um Deus que não estava no raio, não estava no oceano, não estava no trigo, não estava no arroz, não estava nos cereais, não estava nos bosques, né? O Deus dos judeus era um negócio assim que é incomparável a qualquer realidade cósmica que os gregos tinham, né? É basicamente um Deus que se recusava a morrer na iconoclastia do esforço filosófico. Isso é muito interessante, porque até hoje, né, a gente tem o Deus, uma variável muito presente no estudo da filosofia, né? Não é uma coisa que foi demolida, como a mitologia grega foi, né? E eu falo isso aí, não é nem... muita gente fala, a mitologia grega é uma coisa comparável com a mitologia judaica, vamos dizer assim. Não, não é. Não é comparável, sabe? A concepção de Deus dos judeus e a concepção dos deuses da mitologia grega são extremamente diferentes. Assim, aquilo que a filosofia conseguiu destronar na mitologia grega, ela não chegou nem perto de destronar a ideia de Deus dos judeus, né? Isso aí, eu estou falando, né? Você pode colocar todas as suspeitas em relação a mim, né? Mas eu estou pegando como base o texto de um filósofo agnóstico, né? E outros filósofos, até mesmo filósofos ateus, entendem isso aí que eu estou falando, viu? Então não é nenhum... Eu não estou tentando fazer nenhum tipo de proselitismo, né? Bem, vamos lá. No entanto, né, mesmo assim, mesmo esse Deus dos judeus, ele não estava completamente... a gente não pode dizer que o Deus dos judeus realmente trazia uma real ideia de transcendência, né? Esse grande abalo sísmico da transcendência da maneira mais radical possível veio com o cristianismo, né? Que ao mesmo tempo assumia o Deus dos judeus em uma dimensão, só que ele fazia isso se misturando, vamos dizer assim, com a dimensão material, né? E aí dissolveu uma falsa contradição que perdurava até aquele momento, né? Uma religião que foi muito bem definida por São Paulo, né? O apóstolo Paulo, como sendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque você para pensar um pouco, né? A gente tinha, por exemplo, na ideia do Deus dos judeus, a gente tinha muito claro criatura, o que é criatura e o que é criador, né? O que é o infinito e o que é o finito, né? O que é o transitório com aquilo que é transitório e aquilo que é transcendente. No cristianismo, quando Deus se encarna, essas coisas, essa dicotomia entre transcendente e imanente se dissolve naquele momento. E é uma coisa muito, muito interessante, porque é uma coisa que até mesmo alguns segmentos do cristianismo têm muita dificuldade de entender. Por exemplo, a questão da mãe de Deus. Como pode ter a mãe de Deus? É muito simples, Deus, ele se encarna numa mulher, na Imaculada Conceição, e nasce no mundo. Deus criou todos os homens, todas as mulheres, e ao mesmo tempo nasceu de uma mulher.
escolheu nascer de uma mulher. E essa mulher que pariu Deus é a mãe de Deus, Theotokos, né? Theotokos significa aquela que guarda, né, Deus. Então é uma concepção muito interessante essa coisa, porque a gente tem uma ideia muito linear de maternidade, uma ideia muito linear entre criador e criatura, sabe? É muito unidirecional e a ideia do cristianismo, porque para quem não sabe, né, Jesus é Deus e é o Deus que criou todas as coisas, né? Deus são três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa ideia, ela é uma ideia que acentuou de uma maneira muito complexa a ideia de transcendência, a ideia de infinito, o infinito que se fez carne e que virou um bebê indefeso, que morreu na cruz, né? Esse tipo de ideia não existe em paralelo, pelo menos eu não conheço um paralelo em qualquer outra concepção religiosa, sabe? Então, por isso que São Paulo define como escândalo para os judeus, né? E loucura para os gentios. Na verdade, é loucura para qualquer um, se parar para pensar, né? Esse Deus não apenas fez tudo e está além de tudo, né? O cristianismo afirma isso, né? E como os judeus afirmam, mas habitou entre nós, né? É difícil compreender isso aí. Se você parar para pensar, é difícil compreender. Vocês acham que compreendem isso aí, mas não compreendem. Não dá para compreender isso aí de fato, de uma maneira plena, como você acha que dá para compreender, né? Vocês não fazem ideia de como isso abalou as noções cosmológicas do mundo, né? Por isso, assim, se eu deixar de ser cristão um dia, essa ideia ainda vai ficar me assombrando, porque é uma ideia extremamente única na religião, né? É única no entendimento do cosmos, é única no entendimento de absolutamente tudo. O que faz eu ver o cristianismo como uma religião muito especial, né? Os gregos conheciam os deuses que se tornavam corpóreos, né? Isso é uma coisa que os gregos já conheciam. Só que o tipo de Deus que os judeus apresentam e que se torna corpóreo é uma coisa que é completamente única, né? Os gregos, por exemplo, tinham aqueles cisnes, né? Que os Zeus se tornavam cisne para fazer aqueles atos concupiscentes com os mortais, né? Ou se transformavam em touros, né? Que carregavam donzelas no lombo, né? Que a gente tem o mito da Europa, né? Que Zeus, se eu não me engano, era Zeus, né? Que se transformou num touro e carregou a Europa no seu lombo. E os judeus conheciam um Deus criador de todas as coisas e, por definição, estava acima de tudo, não apenas acima de tudo, mas além de tudo, além da própria existência, né? Deus deu a existência, vamos dizer assim, né? O que ambos não conheciam, né? O que os judeus não conheciam, o que os gregos não conheciam, é essa conjugação que o cristianismo deu ao mundo, né? Essa possibilidade de um Deus que está acima de tudo, além de tudo, que criou tudo, se tornar como humano, aquela união hipostática, né? Que é aquilo que Jesus se define como um ser de união hipostática, né? Que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? E o Deus cristão ele foi realmente, para mim, na minha opinião, a única pura ideia de transcendência que a humanidade conheceu, né? Não existe outra para mim, né? Inclusive não poderíamos conceber a mesma ideia de transcendência nem no próprio judaísmo, porque lhe faltava, né, a dimensão intimada do universo sensível, né? O cristianismo deu ao universo sensível, à carne, um campo de entendimento muito mais profundo, um tipo de manifestação que colocava a carne numa espécie de comunhão com aquilo que é transcendente, né? Comunhão com aquilo que não é carne, né? E é interessante, né? Porque a gente tem uma ideia de que o cristianismo é contra a carne. Na verdade, eu acho que não existe religião que tenha mais valorizado
a dimensão carnal do que o cristianismo, né? Geralmente, quando a gente pega as seitas, por exemplo, eu tenho em mente aqui uh, os cátaros, né? Os cátaros, eles diziam que a dimensão material, né? O corpo era criado por um deus ruim, né? E que era necessário que o corpo morresse para que a gente pudesse ser purificado, né? Isso, geralmente as pessoas entendem isso aí hoje em dia, né? Acho que muito pelo mau entendimento do cristianismo, que isso aí é uma coisa cristã. Na verdade não, isso aí é uma heresia, né? É uma heresia albigense, né? É uma heresia cátara. Isso não é uma concepção cristã do mundo, né? Do cosmos, da matéria, do transcendente. É uma coisa muito gnóstica, na verdade, né? Porque você tem a ideia de que Deus pode criar alguma coisa ruim. Isso aí não existe na concepção ortodoxa do cristianismo, né? O cristianismo, né, diferente do judaísmo, ele aprofundou a dimensão do paradoxo, né, do intangível que se fazia palpável, da transcendência que se fazia temporal, pelo menos temporariamente temporal, né? De um Deus imortal que morreu na cruz, né? Como que a gente conjuga isso aí? É muito difícil, né? E voltando ao ceticismo, né? À medida que o ceticismo abria os espaços vazios, né? Limpava o coração do homem das crenças automáticas, desse pensamento até meio supersticioso, quem preenchia esse vazio era o cristianismo, né? No entanto, o cristianismo só preencheu essas almas mais imaginativas ou confortáveis com esse desvelar do mistério cósmico, né? Por isso que outra coisa muito interessante do cristianismo é que ele abraça o mistério como mistério. Ele não tem as respostas para tudo, né? A gente não temos a resposta para tudo. Por isso que ele se fundamenta muito na fé, né? Você tem que confiar na palavra de Deus, você tem que confiar naquilo que os apóstolos falam, e é por isso que o substrato do cristianismo não é a gnose, não é você saber as coisas, é você acreditar, é a fé, né? E tudo que o cristianismo conseguiu fazer, né, foi desvelar uma dimensão de dúvida, né? As almas que eram muito apegadas a uma pretensão de gnose se depararam com algo que nunca tiveram que enfrentar antes, que seria a fé de fato. A fé de fato, ela não pressupõe uma gnose, ela pressupõe uma crença. É você acreditar, é a confiança, é o salto no escuro, né? E para mim, né, diante de tal mistério, é mais sensato, é mais sensato acreditar do que saber, porque não dá para saber de fato, né? É por isso que eu falo que o agnóstico, eu geralmente acho o agnóstico muito mais sincero do que o religioso e do que o agnóstico como filósofo, né? Eu acho ele muito mais sincero do que o religioso e o ateu, né? Porque tanto o religioso quanto o ateu, eu acredito que a maioria das pessoas, eu acredito que 99,999% de ambos tem alguma partícula de agnose, sabe? É engraçado, quando eu li, quando eu era ateu, e um dos caras assim que foi mais que eu era fã era o Richard Dawkins. E ele tem um livro, né, que é Deus um Delírio. E uma das coisas que ele fala no livro, é uma das coisas que eu descobri, acho que pouca gente sabe, é que o Richard Dawkins, ele é agnóstico. Ele fala, acho que no começo do livro ele fala que 90% ele é 90% ateu, mas 99% ateu, mas ele tem 1% de agnóstico, né? Esse 1% de agnóstico já é completamente demolidor, né? Eu não considero ele ateu, tanto que eu acho que esse 1% de agnose que ele tem é uma das coisas que fazem ele ser... parece loucura que eu vou falar agora, mas ele é sensato e é um dos caras mais sensatos e coerentes dos divulgadores científicos ateus militantes.
ele é o mais sensato, né? Você vê que ele não se dobra para coisas como politicamente correto, ele tem uma defesa da ciência europeia, que hoje em dia, né, tem muito militante de esquerda, né, que já meteu o louco e falando que toda a ciência que a gente conhece, né, é uma ciência colonizadora, sabe? Eles tentam sempre dar essa ênfase, né? É uma ciência branca, colonizadora, europeia. Eles tentam sempre dar essa ênfase na metodologia científica, né? Que é uma metodologia tipicamente científica exploradora, né? E caras como Richard Dawkins sempre foram contrários a isso aí, né? Inclusive teve uma polêmica recente sobre o Museu do Darwin, que censurou alguns escritos do Darwin que poderiam ser considerados racistas, e o Dawkins ficou completamente possesso sobre isso, né? Com razão. Enfim, né? Não é o foco aqui, mas só para dizer que esse 1% de agnose, para mim, reflete uma certa centelha de bom senso no Richard Dawkins, né? Enfim, né, eu estava falando sobre a pretensão de gnose, né, que o cristianismo meio que demole, e a partir do momento que o cristianismo dá as caras no mundo, ao mesmo tempo surgem as seitas gnósticas, né? Então, as seitas gnósticas que eu falo aqui esqueci o nome do autor agora, que era importante lembrar. Mas enfim, né, surge o cristianismo e logo depois já surgem as seitas gnósticas. Eu estou falando seitas gnósticas num sentido que um autor específico, que eu não lembro o nome, fala, né? Enfim, né? E tudo que o cristianismo conseguiu fazer foi desvelar uma dimensão de dúvida, né? E isso aí foi tão incômodo, né, que a dimensão do paradoxo que o cristianismo desvelou logo foi denunciada como contradição, né? Como assim, né? A transcendência pode se fazer temporal? Como assim o intangível isso pode se fazer palpável, né? Como assim o verbo pode se tornar carne? Como assim Deus é unidade e ao mesmo tempo três pessoas, que é outra coisa que o cristianismo outra concepção de Deus que o cristianismo elaborou, né? A questão da trindade, né? E o gnosticismo surgiu quase imediatamente nesse ódio, né? Nesse ódio das coisas não terem explicações tão fáceis, né? Era necessário criar até mesmo, olha que loucura, né? O gnosticismo, para quem não sabe, eles criaram um demiurgo para fugir do paradoxo do mistério, né? Como era muito difícil conceber a ideia da matéria como sendo algo que também conseguiu permear o transcendente através do nascimento de Cristo, né? Essa é uma ideia que abolou tanto as noções cosmológicas do mundo, né, que os gnósticos criaram, né, a ideia de que o Deus do Antigo Testamento, na verdade, é um demiurgo, né, e que o do Novo Testamento seria a revelação, de fato, do Deus verdadeiro, né? Alguma coisa assim, eu estou explicando de forma bem resumida e provavelmente estou cometendo alguns erros, mas basicamente foi isso que eu entendi das seitas gnósticas, diversas seitas gnósticas, né? E a fé cristã anunciava uma coisa que havia, né? Que a única coisa que havia de fato era Deus, e o que somos é apenas uma manifestação da vontade majestosa do Criador. Em resumo, se ele não quisesse, nós não seríamos, né? Simples assim, né? E aí, pela primeira vez, o homem ficou só com Deus, né? E o cristianismo, né, para Ortega Gasset, foi o descobridor dessa solidão, né, dessa solidão como substância da alma, né? O Deus cristão é ao mesmo tempo transcendente ao mundo e imanente ao fundo da alma, né? Que é uma expressão de Santa Teresa. Esse negócio de fundo da alma é uma expressão de Santa Teresa, né? E não é por acaso que Santo Agostinho seja o primeiro pensador a entrever o fato da consciência como intimidade, né? E aí que vem a bomba, que eu falei da relação do cristianismo com o ceticismo, com a modernidade. Santo Agostinho e Descartes
eles compartilham muito mais semelhança, segundo José Ortega Gasset, do que cristãos e homens modernos gostam de admitir, né? A gente tem hoje uma briga entre cristãos e homens modernos, mas a gente não sabe o quão eles estão juntos, né? E o Chesterton tem uma frase muito interessante a respeito do mundo moderno, que para mim o Chesterton é o cara mais perspicaz e didático que já pisou na Terra, né? Ele fala que a modernidade, não é que a modernidade não tenha virtudes, o problema é que a modernidade é a época onde as virtudes do cristianismo enlouqueceram, né? E é uma coisa muito interessante a partir dessa ideia. E por que eu não acho certo essa evocação do tradicionalismo de destruir o mundo moderno? Aqui eu tenho outro texto que eu vou ler para vocês, que é um texto que eu publiquei lá no meu blog, né? Para quem não sabe, né? Acessem lá tavernadolugarnenhum.com.br, lá tem a parte dos meus textos e tem a parte do blog, né? E aí eu falo sobre um texto que eu coloquei aqui, que chama Não Destrua o Mundo Moderno. Eu vou ler aqui para vocês, para complementar essa ideia anterior. Por muito tempo na filosofia, a realidade foi o domínio daquilo que é objetivo, independente das nossas crenças ou percepções individuais. Ela se baseia nos fenômenos que existem, independentemente da nossa consciência. Isso significa que o exercício filosófico trouxe para a nossa percepção o elemento do dado, que é algo de valor epistêmico e que vive em alteridade, ou seja, algo que está fora de nós. Percebam que a grande novidade da filosofia, né, que iria se revelar com mais clareza na modernidade, e aqui eu concordo plenamente, né, eu concordo comigo mesmo, na verdade, porque fui eu que escrevi esse texto, né, mas a modernidade é a filosofia no seu estado mais puro, né? A filosofia moderna é a filosofia no seu estado mais puro, né? Porque ela revela o que estava oculta, né, nessa dinâmica, né? Inclusive, eu acho que a filosofia moderna, sim, ela em alguns aspectos ela é superior à filosofia medieval, em alguns aspectos ela é superior à filosofia antiga. E era uma coisa que eu, como meio que aficionado pela tradição, não admitia para mim mesmo, né? Não que eu não ache que a crítica dos tradicionalistas, até mesmo dos tradicionais, sejam ruins ou não sejam verdadeiras. Não, o mundo moderno tem muitas falhas, né? Mas eu não acho que tudo do mundo moderno seja falho, né? Inclusive, tem muita coisa da filosofia moderna que é claramente, para mim, hoje, um avanço, né? E, na verdade, um avanço baseado naquilo que a tradição filosófica sempre foi, né? Perceba que a filosofia, desde o começo, ela fala dessa dissonância e o interfluxo entre a realidade e a minha percepção da realidade. O que a filosofia tenta corrigir ou amenizar é basicamente essa dissonância entre o dentro e o fora, né? Do mundo subjetivo e do mundo objetivo. Isso significa que as noções de indivíduo, que são muito elaborados no mundo moderno, e de sujeito, que também são muito elaborados no mundo moderno, sempre estiveram embrionárias desde a filosofia original, desde a filosofia de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, etc. Né? Essa noção de indivíduo e sujeito sempre estiveram embrionárias ali. Não podemos dizer que o homem não estava enclausurado na individualidade antes do mundo moderno, né? Talvez o mais correto é dizer que ele sempre esteve nessa clausura e só foi com o advento da filosofia moderna que ele se deu conta disso, né? Que ele conseguiu nomear a clausura que o aprisionava, né? Entender isso é entender que quase toda boa filosofia, né, e a modernidade tem boa filosofia, não é inventada, mas descoberta e redescobertas várias vezes, né? Dadas as condições do desenvolvimento intelectual ocidental, nós iríamos chegar nas mesmas conclusões hora ou outra, né? A dúvida metódica de Descartes, né, que basicamente inaugurou o mundo moderno, é a pura filosofia apercebendo-se de sua condição própria e inata, tal como o indivíduo que se apercebe como indivíduo, né? Se a humanidade se desfazer da modernidade, como propõem os tradicionalistas mais incendiários, que são basicamente revolucionários hoje na minha concepção, ela estará condenada a repeti-la.
Isso porque o pensamento se nutre num mergulho introspectivo necessariamente, né? Quando você pensa, você mergulha dentro de si, né? E numa longa relação centrípeta com os dados objetivos daquilo que você vê, você tem uma tendência a uma subjetividade, querendo eles ou não, né? Não dá para recriar o mundo grego ou o mundo medieval, como falam os tradicionalistas, né, os católicos que pagam um pau pro mundo medieval. Não tem como fazer isso sem com todos os seus espectros, né? Sem moldar o mundo moderno numa paródia do mundo antigo, né? Você vê isso aí muito interessante, né? Você vê um perfil de homem tradicional que ele muda até mesmo o modo de se vestir. Ele realmente faz um cosplay de templário, sabe? Uma coisa ridícula, né? Você pode destruir a modernidade, vamos supor se você conseguir destruir a modernidade. Se você conseguir destruir a modernidade, no momento seguinte, o homem ainda estará sob as ruínas, né? Utilizando um termo que os evolianos gostam muito, o homem estará sob as ruínas, ainda estupefato, na contemplação da estranheza do seu mundo interior e descobrirá novamente, caso ele se arrogue de novo na sua atividade filosófica de tentar entender o mundo, ele vai redescobrir aquilo que ele tentou destruir, que é o eu, que é o indivíduo, né? Ele descobrirá novamente que quando em todo ver, né, que é uma coisa que eu tirei do Ortega y Gasset mesmo, que em todo ver alguém vê, que em todo amar alguém ama, que em todo pensar alguém pensa, né? E este alguém nós chamamos de eu, né? Eu vejo, eu amo, eu penso, logo existo, né? Então esqueçam, né? Não dá mais para destruir isso, né? O homem antigo erra ao ignorar o seu próprio ser, a sua própria subjetividade, né? E o homem moderno, eu vou falar dos erros agora, né? O homem moderno erra ao considerar o seu próprio ser, a sua própria subjetividade, como outra expressão que eu gosto muito do Ortega Gasset, como o mais insuspeito continente. E, né? Ou seja, se eu tivesse que dar um conselho para os tradicionalistas, né, especialmente os evolianos, né, parem de assumir a perspectiva pagã de que existe o Kali Yuga, né, que existem de fato os ciclos cósmicos da metafísica indiânica, né, da metafísica hindu, da metafísica indiana, com todos os respeitos aos que realmente aderem a esse tipo de religião ou esse tipo de percepção, né, com honestidade, né, mas eu não vejo nos evolianos, pelo menos do meu ciclo que eu conheço, eu não vejo a honestidade, eu vejo muita afetação de exotismo neles, né, e, bem, isso me traz uma certa posição em relação ao que eu me considero, né, e eu considero hoje o conservador reformista e o revolucionário moderado como as posições mais sensatas, né? Uma coisa que eu sempre fugi, né? Dessa coisa meio cinzenta, né? Que parece que é uma coisa meio de centro, que não tem opinião própria, mas de fato agora é o que eu me sinto, né? Eu me sinto muito mais próximo dessa coisa mais sensata, né? Porque eu acho que a tradição e a modernidade ela devem aparar as arestas das suas contradições, como Ortega y Gasset propôs, né? Que a única coisa que de fato importa é a verdade. A tradição e a modernidade elas não são em si detentoras da verdade. O campo da verdade é uma outra concepção que deve ser analisada além das questões do tempo, né? Além das questões do velho e do novo, né? Eu até retomo, né? Na questão, por exemplo, se você é cristão, toda a sua fé é baseada em algo novo. E tem em mente, né? Se você tentar mergulhar nesse mundo de tradição, se você realmente achar que a tradição é melhor porque ela é mais antiga, então a última coisa que você deveria ser é cristão. Porque o cristianismo é uma religião, repito, extremamente nova no mundo, né? E, enfim, né? Eu não consigo aderir nem a uma concepção tradicional. Eu tenho respeito pelas tradições, eu acho que as tradições mais acertaram do que erraram, mas a tradição em si não é critério de verdade para mim hoje, né?
E o que o Ortega Gasset diz que na vida do espírito, né, só se supera aquilo que se conserva. Se a gente quer superar o mundo moderno, então a gente tem que conservar, de certa forma, aquilo que o mundo moderno trouxe de bom, né? Na história, toda superação implica uma assimilação, né? Há de tragar-se o que vai se superar e trazer para dentro de nós precisamente o que queremos abandonar, né? Ou parte daquilo que a gente quer abandonar. A gente não pode destruir o mundo moderno, né? A concepção mais sensata seria a gente superar o mundo moderno. E aí que está qual que é a problemática do mundo moderno. E aqui eu me levo a um terceiro texto que eu escrevi, que é a descoberta do eu, né? A descoberta do eu, no qual eu volto um pouco nas questões da tradição judaica, né? E aqui eu pego novamente alguns insights do próprio José Ortega Gasset quando ele estava discorrendo sobre o Gênesis, né? Um pequeno trecho do livro, né? O que é a filosofia, ele fala um pouco sobre a dimensão do eu que foi criada na modernidade e como esse eu se tornou de fato um empecilho para você chegar à verdade. Lembra o que eu disse, né? A modernidade, ela tem muitas coisas boas, mas ela não é em si o critério da verdade, nem a tradição, né? O critério da verdade é outro, né? O critério da verdade é a realidade das coisas, as coisas como de fato são, né? Então, a gente tem que julgar nossas crenças pela verdade, não pelo que é novo, nem pelo que é o revolucionário, nem pelo que é antigo, que é pela tradição, né? Embora, eu reforço, a tradição mais acertou do que errou, né? Bem, o texto que eu estou mencionando aqui está no meu blog, né, tavernadolugarnenhum.com.br, e se chama A Descoberta do Eu. Né? Vou ler aqui para vocês. Quando Adão e Eva são desterrados do jardim do Éden, né, no caso, a primeira coisa que descobrem são suas próprias pessoas. Dão-se conta de si mesmos, descobrem a existência do seu ser e sentem vergonha por estarem nus. E porque descobrem que estão assim, cobrem-se. Né? Para José Ortega Gasset, essa vergonha passa longe de ser uma mera vergonha do sexo, né? Como geralmente se fala, né? Mas algo muito mais complexo, relacionado à descoberta da consciência do eu e das condições nas quais essa consciência foi desperta. Notem-se que ao cobrir-se, né, o ato de se cobrir, é uma consequência imediata do descobrir-se. Né? Pelo visto, quando o homem encontra sua consciência, sua subjetividade, compreende que esta não pode existir à tona, em contato com o exterior, como a rocha, a planta, o bicho, né? Mas que o eu humano o é porque se separa do entorno, ele fecha-se para ele. Então, né, o Adão paradisíaco é sucedido pelo Adão gemesmundo e ensimesmado. Né? O eu é ser encoberto, íntimo, e o traje, né, é o símbolo fronteiriço entre o que sou e o resto. Essa consciência do eu resultou na urgência do seu ocultamento, pois ela veio de uma descoberta eu me perdi no texto, peraí. O seu é ser encoberto, o íntimo é o traje, o símbolo fronteiriço entre o que eu sou e o resto. Né? Essa consciência do erro resultou na urgência do seu ocultamento, pois ela veio de uma descoberta das leis superiores. Né? Descoberta não, desculpa. Vou repetir a frase. Essa consciência do eu resultou na urgência do seu ocultamento, pois ela veio através de uma desobediência das leis superiores. Veja como a filosofia moderna já tinha sido mapeada nas escrituras sagradas. Quando a consciência do eu se vincula com o rompimento de uma aliança, isolando este eu tanto das outras coisas como do próprio Deus, essa consciência do eu se torna uma consciência que precisa ser escondida, que existe alguma coisa errada nessa consciência do eu. Né? Veja também que o problema não está de fato na concepção do eu, mas nessa concepção do eu desobediente, do eu que
que até mesmo se torna solitário, né? Veja que nem mesmo Deus é um eu solitário, né? A concepção cristã de Deus, por exemplo, é uma concepção trina, né? Quando o eu fica solitário, ele tenta engolir em si o universo e por conta disso incha-se, né? Veja que é exatamente isso que é o problema da filosofia moderna, né? O problema do eu não é a questão da descoberta do eu, né? Mas é a ideia daquilo que eu tinha dito, que o eu na filosofia moderna, né, no desenvolvimento das filosofias modernas posterior a Descartes, ele se torna um insuspeito continente. Basicamente, ele fala que, e é uma coisa que pode partir de Descartes mesmo, né? Porque perceba, né, que a ideia dele de penso, logo existo, pode implicar em dizer que as coisas só existem porque eu penso nelas. Isso é uma coisa muito séria de você se pensar, né? Então, essa coisa do mundo moderno, né? Essa coisa em específico precisa ser corrigida. Não tudo, mas essa coisa em específica. Esse agigantamento do eu, esse agigantamento do subjetivo, né? Essa coisa que até mesmo está inscrita na própria tradição sagrada do judaísmo, né? Na própria tradição do Gênesis, né? Que quando Deus fala que, na verdade, quando a serpente fala para Eva que quando ela comer daquela fruta, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornarão como Deus. Perceba que essa é a mesma dinâmica quando o eu fica solitário e tenta criar as coisas pela própria ideia do penso logo existo, né? Que implica necessariamente que as coisas só existem porque eu penso nelas. Ou seja, o homem ele se torna uma espécie de paródia de Deus, né? Comereis deste fruto e sereis como Deus, né? Existe uma relação muito premonitória do Gênesis nos próprios erros que a filosofia moderna se encaminhou, né? Bem, 52 minutos de eu falando aqui já. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí. Não se esqueçam de curtir, compartilhar caso vocês se interessem, né? Se você está vendo pelo YouTube, considera se inscrever, comentar e tudo mais. Acessem lá meu site tavernadolugarnenhum.com.br e é isso. Fiquem com Deus e até mais.